perfeitamente a compreensão acerca do Espírito Santo. Ele é chamado por alguns teólogos como a pessoa esquecida da Trindade. Parece-me que nós achamos que o Espírito Santo ocupa, na verdade, uma função ou uma posição secundária, um papel secundário na Trindade, quando não é. A Bíblia nos mostra a primeira menção sobre o Espírito Santo como sendo o grande guardião da criação. Diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, guardando esse universo criado. Depois o Espírito Santo vai aparecer em diferentes textos, oferecendo graça e força aos seus servos ao longo da vida, sabedoria aos reis para governar, e o Espírito Santo vai brotando das Escrituras de uma forma extraordinária, mostrando para nós não somente o seu ministério, a sua ação, a sua intervenção, como também vai aparecendo para nós como sendo a grande fonte do poder de Deus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, o grande poder para ser testemunha, o grande poder para comunicar Jesus, o grande poder para falarmos de Jesus para outras pessoas, para levarmos o Evangelho de Cristo a outros corações. Portanto, o Espírito Santo é considerado por alguns teólogos como sendo essa pessoa esquecida, essa pessoa que nós vamos dando a ele um lugar muito secundário nas nossas vidas, até que o apóstolo Paulo nos surpreende escrevendo aos Efésios, dizendo para que nós não o entristeçamos. Você já teve a sensação de estar entristecendo o Espírito Santo? Bom, eu não sabia que eu tenho esse poder, pastor, de entristecer o Espírito. Tem sim. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 25, para que nós façamos essa leitura daqui a pouco. Como eu já disse, é como se o Espírito Santo tivesse um papel secundário na redenção do pecador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E onde aparece o Espírito Santo nesse proto-evangelho colocado aí em João capítulo 3, versículo 16, ele aparece por trás do ato de crer. É o Espírito Santo quem gera fé no nosso coração. É o Espírito Santo que nos convence de pecado. Ele também está inserido na obra da regeneração. É ele que nos transforma de velhas em novas criaturas, com novos sentimentos e novas dimensões e compreensões e dimensões da vida. É o Espírito Santo que está por trás da obra da santificação do pecador. Não é outra pessoa senão o Espírito Santo. Ele é o companheiro inseparável da igreja. A igreja existe exatamente por conta da obra, da ação e intervenção do Espírito Santo. Portanto, em Efésios capítulo 4, onde eu pedi que os irmãos abrissem, versos 25 a 32, no seu, no seu contexto, vai nos mostrar o que pode entristecer o Espírito Santo. É a função do pastor tentar defender o Evangelho e defender também
meus queridos irmãos, a palavra de Deus e apontar para os irmãos quais são os perigos, quais são os deslizes que nós pecadores cometemos, que nessa dinâmica da vida acaba entristecendo o Espírito Santo. Diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Parece-me que, como vai aparecer aqui na mesma perícope, as duas coisas estão no mesmo plano. E quando estamos entristecendo o Espírito Santo, estamos dando lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Paulo vai fazer aqui uma lista de pecados que nós conhecemos muito bem. É uma lista de pecados e que, através desses pecados, nós damos lugar ao diabo, e ao fim e ao cabo, acabamos entristecendo o Espírito Santo. Qual é o perigo disso, pastor? O perigo disso é a gente não somente cometer esses agravos contra a pessoa do Espírito, mas o perigo disso é deixar com que isso crie em nós um hábito, e um hábito tal que venha a trazer às nossas vidas um lugar comum, de maneira que a gente não mire em uma vida consagrada, em uma vida santa, vivida para a glória de Deus. Primeiro pecado que Paulo vai mencionar aqui é o pecado da mentira. E esse pecado da mentira é um pecado muito traiçoeiro, porque nós podemos pregar mentiras assim descaradas e escancaradas, como também podemos pregar mentirinhas leves, do gênero: por onde você andou? Por aí. Sem querer falar a verdade, a gente às vezes prega uma mentira, uma mentirazinha. Olha, diz aí no telefone que a mamãe não está, que o papai não está. E essas pequenas mentiras vão criando em nós um certo hábito, e dentro desse contexto nós acabamos por entristecer o Espírito Santo. Você sabe que, eu não sei você, mas uma das coisas que mais eu tenho prezado na minha vida e vigiado na minha vida é quanto a entristecer o Espírito. Senhor, eu não quero te entristecer. Eu não quero fazer nada que venha agravar
ao Espírito Santo, ofender o Espírito Santo, machucar o Espírito Santo. E eu vejo que hoje o mundo evangélico não tem se incomodado disso, haja vista o número de escândalos dos mais diversos, escândalos morais, escândalos éticos, escândalos financeiros, outras vezes escândalos voltados para pecados relacionados com a linguagem, e isso tudo vem, de alguma forma, trazendo sobre o mundo evangélico um descrédito só. Eu venho encontrando muita dificuldade em evangelizar, e digamos assim, o grande argumento das pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a Deus, é sobre o estilo de vida da igreja. O que alguns crentes se acham na liberdade de fazer e outros não. O que alguns crentes acreditam como deve ser a vida cristã, e outros fazem uma menção completamente diversa, entendendo que não tem problema nenhum a igreja criar uma imagem divertida dentro dos seus cultos, chegando algumas igrejas nos Estados Unidos abrir os seus templos aos sábados à noite e até mesmo às vezes aos domingos à noite para uma sessão de stand-up gospel. Stand-up é aquele gênero de comédia em que uma pessoa se levanta no palco e começa a falar histórias engraçadas. Então a igreja, o templo, os irmãos estão de manhã, cultuam a Deus, louvam a Deus, ouvem a palavra de Deus, e à noite a igreja se transforma num teatro de comédia. Isso é simplesmente uma questão absurda que não entra na cabeça de ninguém que tenha uma compreensão mediana das Escrituras, o lugar para isso, mas a cultura vai impondo o seu ritmo e as igrejas vão, obviamente, cedendo, dando passos para trás, encostando-se nas cordas e sendo agredidas sem imaginar que em muitas das suas posições estão entristecendo o Espírito Santo. Então, Paulo vai dizer que quando alguém mente, alguém é crente no Senhor Jesus Cristo, servo de Deus, filho de Deus, batizado, integrado à igreja, toma ceia, está inteiramente envolvido na membresia da igreja, mas tem uma postura mentirosa, não consegue falar a verdade, não consegue conviver com a verdade, que essa pessoa está entristecendo o Espírito Santo. Segundo pecado que a Bíblia Sagrada vai focar aqui no texto, e eu chamo a sua atenção para o verso 26, onde o apóstolo escreve aos Efésios dizendo: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que isso significa? É irar-se ao ponto de você cometer um pecado, e esse pecado pode ser agredir alguém, falar contra alguém, ou ainda continuar a viver a vida sem considerar aquele sentimento que brotou do seu coração. E geralmente a gente se escuda atrás de um certo temperamento. Pastor, mas eu tenho um temperamento assim e assado. A proposta do Evangelho e do Novo Nascimento é que o nosso temperamento seja transformado pelo Espírito. Essa é a ideia, não é você ter um temperamento e descansar no fato de que você é um pecador com essa ou com aquela insinuação carnal. A ideia é combatermos esses
essas manifestações da carne. A ideia é estar na presença de Deus para que o Espírito o transforme, de maneira que você não entristeça o Espírito Santo. E há como entristecer o Espírito Santo numa ira incontida. Então, pessoas hoje estão pegando em armas, indo para a rua, movido de um certo sentimento de rebelião contra a sociedade, contra a política, contra isso, contra aquilo. Espera uma coisa, meus irmãos, nós somos de Cristo, nós não somos nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nós somos de Cristo. As ênfases que nos levam a fazer ou dar um voto a um certo candidato e não dar um voto num outro tipo de compreensão da sociedade é a fé. É o Evangelho. Então nós somos de Cristo, nós não pertencemos a nenhuma dessas cores, nós não somos verde e amarelo, como uma parte da nação brasileira assumiu posição, nem somos vermelhos, nós somos de Cristo. Eu sou de Cristo eu sou, e a ira, seja ela contra alguém ou alguns, essa ira desenfreada que nos leva algumas vezes a cometer pecados com a nossa linguagem, essa ira fere o Espírito Santo, magoa o Espírito Santo, com o qual nós fomos selados para o dia da promessa. Uma das grandes garantias que a igreja tem de que será arrebatada, de que viverá com Cristo para sempre, que será resgatada pelas mãos do noivo, é o fato de termos o Espírito Santo. Na continuação do texto, Paulo vai dizer: nem deis lugar ao diabo, verso 27, deixe sua Bíblia aberta para você ler, nem deis lugar ao diabo. Parece-me que através dessas ações pecaminosas nós vamos fazendo conexões erradas espiritualmente, e quando você vai ver, a pessoa está de rastro, ela não tem força sequer para vir à igreja, para adorar no meio da comunidade. E isso por quê? Porque foi cedendo, foi abrindo espaço para a operação satânica na sua vida, através das conexões com esse universo pecaminoso, e quando ela vai ver, ela está completamente sem ânimo para nada. Cantar é um sacrifício, ficar essa meia hora de pé, ai, que trabalheira, que cansaço, que enfado, o culto se arrasta, a gente está sempre olhando no relógio para saber, quem sabe hoje o pastor termina o culto mais cedo, porque eu não estou com muita disposição para as coisas espirituais. Nós vamos vivendo a vida cristã, nos habituando com essa liturgia e rito dominical, e vamos nos esquecendo desses detalhes fundamentais, porque de onde procede essa sensação, pastor, de um desânimo total, de um completo enfado? Eu passo semanas sem abrir a minha Bíblia, sem ler um único capítulo das Escrituras. Eu posso ler um jornal inteiro, mas não consigo ler as Escrituras. Posso passar horas tentando decifrar as letrinhas nas redes sociais, mas não consigo gastar 15 minutos, 20 minutos, lendo a minha Bíblia continuamente. Meus irmãos, de onde vem essa sensação? Vem desse sentimento de ofender o Espírito Santo, ao invés de acolhê-lo. Nós deveríamos ter a sensação de que Ele está conosco todo o tempo e que nós precisamos acolhê-lo, dizendo: Espírito Santo, conduz agora meu momento de
leitura da sua palavra. Eu quero ler, eu quero compreender, eu preciso ler, eu preciso entender o que a sua palavra ensina. O verso 28 vai nos colocar diante de outro pecado que também entristece o Espírito Santo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Portanto, ao invés de furtar, e existem diversos subterfúgios para nós furtarmos, essa questão do furtar, do tirar de alguém o que não lhe pertence, essa questão do roubo mesmo, e a Bíblia nos vai falar de diferentes maneiras de roubar. Ainda na quarta-feira nós falamos sobre a família de Efraim, cujos filhos desceram à terra de Gate, lá os filisteus, para roubar o seu gado, e eles sabiam por força da lei de Moisés que dizia: não roubarás. Então, não roube, não furte, não tire aquilo que não é seu, antes faça com a sua vida, com que a sua vida seja produtiva, trabalhe diariamente, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Daqui para baixo, o apóstolo Paulo vai se demorar, então ele fala sobre a mentira, ele fala sobre a ira descontrolada, ele fala sobre a questão do roubo, do furtar, e agora ele vai falar dos pecados da linguagem. Diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe é essa palavra imunda, que impõe naquele que ouve um certo nojo. Histórias imorais, palavras imorais, frases imorais, que muitas das vezes a gente acredita que vai podendo acolher esse vocabulário sujo, chulo, quando a Bíblia Sagrada fala que são palavras torpes. Essas palavras não podem fazer parte do nosso vocabulário. Essas palavras entristecem o Espírito Santo, abrem espaço para o diabo operar em nossas vidas. Pastor, é porque eu perco a cabeça e aí eu xingo mesmo. Eu quero crer que sim, você não fala nenhuma mentira, mas esses dramas da linguagem, meus queridos irmãos, precisam ser corrigidos na vida do crente. E sabe por quê que precisa? Eu vinha falando com os irmãos, falei da igreja lá nos Estados Unidos, que abre um espaço no domingo à noite para comédia, para uma sessão de stand-up comedy, e o que acontece? Não para aí. Hoje já existe uma Bíblia, uma versão da Bíblia correndo aí no mundo de uma forma geral, e já há inclusive uma versão em português, mas não é, eu estou citando, não é para você comprar, antes é para você, se puder, passar longe disso, mas uma versão que inclui palavrões. Nós estamos dormindo. O diabo está metendo as suas duas patas dentro do contexto de nossas vidas e nos enganando de que nós estamos vivendo uma vida tranquila. Inclusive, pastor, tem uma Bíblia, olha, uma tradução da Bíblia com palavrões. Bem, irmãos, a simples concepção de um texto com tamanha sujeira já tira da Bíblia Sagrada a sua autoridade divina. Deus não lida conosco à base de palavrões.
nós não deveríamos fazer uso desse tipo de linguagem, porque as palavras torpes que fluem dos nossos lábios entristecem o espírito, magoam o espírito, ofendem o espírito. Continua o apóstolo Paulo, verso 29. As nossas palavras precisam ser unicamente boas para a edificação. Em outras palavras, nós deveríamos abrir a boca apenas para edificar a vida daqueles que estão nos ouvindo. Nós podemos conversar sobre tudo, envolver nossos filhos em diálogos abertos sobre diferentes tópicos e diferentes temas na vida, mas sempre visando a edificação, fugindo desse linguajar sujo que normalmente nós encontramos no mundo e alguns crentes vão incorporando e às vezes nem têm o tipo de pudor de usar essas palavras nos limites da igreja. Às vezes estão depois do culto conversando, e eu já ouvi. Não é que eu esteja fiscalizando todo mundo como se fosse o grande Sherlock Holmes aqui da ICNV Vila. Não, é porque eu tenho 2 ouvidos e, aliás, eu ouço muito bem. Eu tenho miopia, eu não enxergo muito bem, eu preciso de óculos para isso, mas eu ouço muito bem. E quando eu ouço qualquer palavra dessa natureza, eu fico, me ofende. E se ofende a mim, certamente ofende ao Espírito Santo. Verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aí agora ele vai entrar num campo da linguagem, aqui a partir do versículo 31, para o qual eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção. Eu não estou dizendo que os irmãos devam desligar da minha voz aqui no púlpito, mas prestar atenção ao texto sagrado. Longe de vós significa o quê? Que os irmãos devam manter distância desse tipo de comportamento. Longe de vós toda amargura e cólera. O que é a cólera, senão a ira descontrolada? É quando você já deve ter visto alguém movido de tamanha cólera que ninguém consegue segurar. Às vezes é uma briga que acontece no meio da rua e que a pessoa tem que ser contida. Às vezes 3, 4, 5 homens estão ali para conter o indivíduo. Isso é cólera. Longe de vós a amargura, que é aquele sentimento onde a gente vai ruminando as coisas ruins e as experiências adversas da vida. Gente, nós vivemos num mundo caído. Todas as pessoas com quem nós convivemos têm toda a possibilidade de dizer alguma coisa que nos fira. Nós vivemos num mundo caído de decepção absoluta. Ou nós somos razão da decepção de outros, ou nós nos decepcionamos com estes mesmos. A verdade é que, se nós não tomarmos cuidado, nós teremos a amargura muito mais próxima ao nosso coração do que deveríamos. E quando nós nos amarguramos, quando nós retemos esse tipo de sentimento no nosso coração, por alguma razão, o Espírito Santo que habita em nós, parece-me que toca uma notificação de alerta dentro do nosso coração, mostrando para nós que você não fez uma coisa correta, você não fez a coisa certa,
você acabou por, de alguma forma, ofender o Espírito Santo, magoar o Espírito Santo. Então, longe de vós toda amargura e cólera, essa ira descontrolada. Ninguém está dizendo que quando a gente ouve falar de um acontecimento trágico, ninguém quer estar dizendo que você não pode se irar, se contrariar. A contrariedade, nós podemos dizer que ela tem um devido lugar, mas onde ela não tem lugar? Ela não tem lugar no exercício cotidiano da fé, quando a contrariedade passa à ação do pecado maior. Ninguém ouve falar de que uma mocinha foi estuprada e fica ouvindo tudo aquilo na neutralidade. Não, a gente se contraria, a gente se transtorna com estes escândalos dos mais diversos possíveis na sociedade. Mas nós vivemos num mundo caído, nós vamos ter contato com esse universo imundo do pecado em qualquer altura da nossa vida, mais ou menos. Mas o que eu gostaria de frisar aos irmãos é que a igreja, nos dias de hoje, está abrindo concessões demasiadas que estão ferindo, entristecendo o Espírito Santo. E nós deveríamos ser, meus irmãos, a última fronteira da ética, da moral, da fé e dos ensinamentos de Deus, e não contribuintes para que esse sentimento cresça no meio evangélico e a igreja vá, ao longo do tempo, ao passar do tempo, perdendo autoridade para comunicar a sua mensagem no mundo em que vivemos, nos igualando a esse mundo. Continua o texto. Toda amargura, cólera, ira e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia, todos esses pecados dizem respeito, meus queridos irmãos, ao pecado da linguagem. Nós precisamos tomar atenção a alguns irmãos e algumas irmãs, que eu sei que no momento do destempero, acham que vão conseguir resolver seus dramas, seus problemas, gritando uns para com os outros. É o pai que em casa troveja, é a mãe que troveja, e imagina que pelo volume da voz ele vai ser ouvido. Não. Quanto mais nós gritamos, menos comunicamos. O grande canal de comunicação está no olhar, e no grande canal de comunicação está no volume da sua voz. Pais que têm filhos pequenos, atenção, você não vai corrigir seus filhos gritando com eles. A gritaria é um elemento que, meus irmãos, ofende, machuca o Espírito Santo com o qual você foi selado para o dia da promessa. Então, nem os cônjuges devem gritar uns com os outros. É comum, pastor? Mais do que comum. Mais do que comum. Talvez você, em sua casa, se você ficar em silêncio, eu ouço tudo que a minha vizinha fala. Porque ela não fala baixo, ela não fala assim ao pé do ouvido, ela não fala num volume em que ela e a pessoa com que ela está vai ouvir somente. Não, ela fala para a vizinhança toda ouvir. Então você, por favor, tome cuidado com o volume da sua voz, porque diz aqui, longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria, e blasfêmias, que aí vem depois as ofensas. E nós imaginamos, meus queridos irmãos,
que a defesa da fé está apenas em você se alinhar moralmente ao lado do Evangelho. Não, a defesa da fé está em você comprar o pacote inteiro que a Bíblia Sagrada te orienta. E esse pacote inteiro inclui também essas posturas nossas diante dos diferentes movimentos da vida, diante de um filho que está ali sempre fazendo uma ou outra peripécia, diante dos desentendimentos conjugais. Aliás, os cônjuges deveriam gastar um tempo para conversar, sentar, quando vocês estiverem sentados à mesa fazendo as suas refeições, conversem sobre suas diferenças. A ideia não é você dar vazão à sua amargura ou dar vazão aos sentimentos que tomam conta do seu coração, mas conter a gritaria, o volume da voz, a blasfêmia. Parece que eu estou aqui mais ou menos com os meus filhos sentados e corrigindo uma coisa ou outra, mas essa é a correção das Escrituras, essa é a maneira como o apóstolo Paulo educou a igreja de Éfeso. E por que ele escreveu isso aos Efésios? Porque aquela era uma sociedade paganizada, uma sociedade sem freios. Não havia freios. Quem põe freios à sociedade são as ordenanças bíblicas. É assim desde sempre, desde quando os colonizadores chegaram aqui, meus irmãos, nas grandes navegações do século XVI, desde que nós fomos, entre aspas, descobertos pelos europeus, que nós vivemos debaixo desse freio que as Escrituras nos ensinam. Mesmo os romanistas acreditam nesses freios, acreditam nessas máximas, acreditam nessas orientações, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Eu, digamos que não sou perfeito. De vez em quando, eu também sinto o volume da minha voz crescer quando deveria abaixar. Eu também sinto um ímpeto dentro de mim, mas imediatamente a primeira frase que brota na minha mente é: e não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da promessa. Esse é o texto que imediatamente surge como um letreiro luminoso na minha mente. E nem deis lugar ao diabo. Imagino que, à medida que eu entristeço o Espírito Santo é visto nas Escrituras, e ele é retratado nas Escrituras como uma pomba. Você já tentou fazer algum movimento brusco diante de uma pombinha? Ela imediatamente voa. Eu não quero com isso forçosamente levar os irmãos a aplicarem a essa metáfora como se o Espírito Santo se retirasse de nós. Não, eu não acredito que o Espírito Santo se retire da vida de um cristão, mas acredito que ele pode se ofender, se machucar, se entristecer. E esse entristecimento pode ser perigoso se ele não for travado, se ele não for freado nas nossas vidas. Continua o apóstolo Paulo: e bem assim, toda malícia. Eu, por vezes, ainda fico surpreso com a maneira maligna de se tratar determinadas questões caras para nós na vida cristã. Por exemplo, deixa eu falar um exemplo, uma maneira que é cara para nós. Sexo é uma coisa cara para nós.
Aliás, muito mais caro do que nós podemos imaginar. Sexo é divino, tanto é divino o sexo, quanto é divino uma vida santificada sexualmente. Isso é divino. Mas quando esse universo é manchado por uma série de exposições, manchado por narrativas. Hoje, esse mundo da internet está cheio de podcasts, de prostitutas dizendo como é que se sentiram quando começaram a vender o seu corpo pela primeira vez. Há uma série de diálogos, desses diálogos da internet, que mostram, retratam como é que pessoas se sentiram fazendo sexo nessa ou naquela condição. Às vezes, um sexo sodomizado, algo que deveria trazer ao nosso coração um certo sentimento de horror, mas essa malícia, ela é incorporada e ela vai entrando lentamente no curso da nossa vida, até que nós percamos completamente o impulso espiritual pelas coisas de Deus, pelas coisas pertinentes à fé. Então, amados irmãos, ouçamos o que Paulo disse aos Efésios e indiretamente a nós, porque nós não somos uma sociedade melhor do que a dos Efésios. Eles viviam inseridos num paganismo, nós vivemos inseridos no neopaganismo, completamente dissociados dos travões que o Evangelho nos coloca. Toda malícia, antes, verso 32, sede uns para com os outros o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. O apóstolo Paulo não está querendo fazer do reino de Deus um verdadeiro, digamos assim, monastério. A ideia não é essa, mas a ideia é você viver uma vida genuinamente separada para Deus, em honra ao Espírito Santo, dando vazão àquilo que o Espírito Santo vai lentamente gerando na sua vida. Então, fale menos, silencie mais, seja compassivo, perdoe. Irmãos, vocês vão viver, todos nós vamos viver, do pastor ao irmão que está hoje funcionando lá na portaria, todos nós vamos viver experiências desafiadoras ao perdão. Todos nós vamos viver isso dentro de família, dentro de casa, dentro de todas os organismos sociais que nós estamos habitando e frequentando. Nós vamos viver experiências dessa natureza, mas sejam compassivos, perdoem-se mutuamente, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. E agora vem com a frase mais desafiante dessa perícope. Para mim tem sido desafiadora essa frase durante mais de 50 anos da minha vida. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Isso é um desafio, que é viver a vida tentando reparar como Deus reagiria naquele exato momento em que você está vivendo. Como ele reagiria diante das piadas imundas, como Deus reagiria diante do seu vocabulário, como Deus reagiria diante da maneira como vocês convivem dentro da atmosfera do lar. A verdade é que existem 1001 maneiras que nós podemos experimentar para entristecer o Espírito Santo.
para causar aquela tristeza ao espírito. E isso lentamente vai corroendo o nosso testemunho. Quando alguém diz para mim que não tem mais vontade de vir à igreja, isso é somente o resultado de uma vida vivida inteiramente, continuamente, sem dar a menor atenção ao Espírito Santo. E nós precisamos dar a devida atenção ao Espírito Santo, a atenção que nós devemos ter com as palavras, nós devemos ter com as práticas da vida cotidiana, nós devemos ter no nosso dia a dia, com o bem alheio, com a propriedade alheia, com o próximo, o irmão. Em todos os sentidos, eu gostaria que você, a partir dessa manhã, começasse a tentar aplicar a sua vida pessoal. Isso entristece ou isso deixa o Espírito Santo confortável? Esse tipo de diálogo afeta o Espírito Santo de modo a honrá-lo ou afeta o Espírito Santo de modo a entristecê-lo? Eu estou imitando Deus, eu aprendi esse comportamento meu, por imitação, emulação ao Deus Todo-Poderoso, ou é algo que eu estou imitando esse mundo caído, esse mundo mau, que se coloca de costas para a fé, de costas para aquele a quem chamamos de nosso Senhor? Então, tome cuidado, um cuidado que eu acredito que todos nós deveríamos ter. Sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Verso 2 do capítulo 5. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andar em amor. Dizer, ter uma atitude predisposta a amar. Esse é um desafio grande para nós, filhos de Adão. Ninguém consegue viver esse desafio se o Espírito Santo não habitar nele. Porque nós talvez interpretemos isso aqui como sendo o amor eros, como aquela reação ao sexo oposto, como aquela afeição ao sexo oposto. Não é isso. Não é sobre esse amor que o apóstolo Paulo está citando aqui. Ele está citando aqui o amor ágape, o amor segundo Deus sente, esse sentimento que Deus coloca em nossos corações, de maneira que nós olhamos, eu olho para uma jovem da igreja e a vejo como uma irmã, como uma filha, e eu quero para ela todo bem, assim como para ele, para os rapazes da igreja, da mesma maneira, como se fossem filhos. A Bíblia manda a gente ter esse tipo de dimensão nas nossas relações intramuros aqui dentro da congregação. Então, acho que o mundo se sentiria mais entertecido lá dentro do coração se a gente vivesse esse sentimento, esse amor vivo dentro da comunidade, dentro da família. Olha, irmãos, preste atenção, deixa eu tentar traduzir em palavras, minhas últimas palavras para fechar o sermão dessa manhã, é o seguinte: nós achamos que família é um espaço só do exercício da autoridade, e ele de fato é, e tem essa linha de autoridade dentro de uma família legitimamente constituída por Deus. Essa linha passa por Deus como sendo o Senhor, o grande Senhor da nossa família, depois o marido como o cabeça do seu lar, ladeado pela sua esposa
e tendo logo abaixo os seus filhos sujeitos. Essa linha de autoridade é claramente vista nas Escrituras. Mas como Deus exerce sua autoridade conosco? Nós somos filhos de Deus, e nós somos, por vezes, aquele filho bagunceiro que está correndo para lá e para cá. E como Deus lida conosco? Ele lida conosco com total paciência, com amor, com acolhimento, chamando-nos, muitas vezes, num domingo como esse de manhã, onde ele reúne seus filhos na congregação, ele recebe o louvor da igreja, e agora, quando todo mundo para ouvir, ele vai dizer o que está entristecendo o coração dele. E o Espírito Santo é essa pessoa da Trindade, meus irmãos, carregada desse sentimento. Ele não somente inspira os grandes sentimentos cristãos, como ele é ofendido pela nossa vida demasiadamente carnal. Então, é importante parar por um momento e pensar: meu Deus, onde é que eu estou te magoando? Onde é que eu estou te ferindo? Que movimento meu machuca o Espírito Santo, entristece o Espírito Santo? Note bem, não se trata aqui de levar você à guilhotina, de lhe cortar a cabeça, as mãos, os pés, como um castigo por conta dos seus pecados. Se trata de sensibilidade, afastar-se do pecado, do mundo, das coisas que fazem parte desse mundo. É uma questão de sensibilidade, é uma questão da gente entender quem é que habita em nós e por que habita em nós. Ele habita em nós como penhor da nossa herança eterna. Agora, se você já perdeu essa sensibilidade, então é muito perigoso. Por quê, pastor? Porque ou você nunca se converteu, ou então se converteu com uma série de elementos naturais, carnais, que fazem parte do seu corpo mental, de ideias e conceitos que acabam por fazer de você o ser humano que você é. Notem que nós temos o glorioso chamado de brilhar a luz de Cristo nesse mundo em trevas. Não é apagar a luz de Cristo de tal maneira que você se iguale a esse mundo em trevas. A ideia não é essa. A ideia é que você brilhe, que a sua luz brilhe de tal maneira que os homens não deixem de percebê-la e glorifiquem o Pai Celestial pela sua vida. Amém, irmãos? Graças a Deus. Que Deus fale aquilo que eu não consegui falar e traduzir em palavras ao seu coração. Vamos orar. Recline sua cabeça. Senhor, nós